Olá, boa tarde. O NT Sul começa agora, ao vivo, 12h01, pelo horário de Brasília. Hoje, quinta-feira, 4 de agosto, dia de paralisação e protestos do funcionalismo público estadual gaúcho. Você vai ver o que muda na rotina da segurança pública aqui em Cachoeira do Sul. No presídio estadual da cidade estão mantidos somente os serviços básicos de alimentação dos presos e emergência médica. As demais atividades internas, escolta e transferências não serão realizadas. Desde o início da manhã, os 49 policiais civis de Cachoeira do Sul realizam operação padrão. Nas 5 delegacias, o atendimento do dia será restrito a crimes contra a vida e relacionados à criança, adolescente, idoso e à violência contra a mulher, Lei Maria da Penha. As viaturas também permanecerão paradas. Os servidores da Brigada Militar também começaram o dia assim, mobilizados. Em frente à Brigada Militar, eles se reuniram e, durante o dia, antes dessa movimentação que acontece logo mais às 14h, eles permanecem por aqui em sinal de protesto. O Paulo representa a categoria representante sindical. Paulo, durante o dia, como é que está a movimentação e qual a forma de funcionamento de trabalho dos colegas da Brigada Militar? Bom, hoje nós, desde as 6 horas da manhã, estamos à frente do batalhão, onde a gente fechou os portões. Já tinha sido planejado pelo comando 3 viaturas, que fizeram as rendições na rua. Então essas 3 viaturas estão ainda trabalhando na rua. E as outras 3 estão dentro do pátio e não saíram para a rua. Inclusive as motos, o batalhão de motos, também o pessoal está dentro dos quartéis. Para a comunidade, que tipo de atendimento hoje, durante o dia, pode acontecer ou deve acontecer? Bom, o atendimento hoje, durante o dia, certamente vai ser prejudicado. Porque nós temos com viaturas reduzidas e o pessoal quem está de serviço foi para a rua a pé. Então esse atendimento a pé sabe que não é eficaz. E qual a perspectiva com relação à mobilização de logo mais às 14 horas? Bom, a gente vai permanecer aqui até às 14 horas, depois uma parte do pessoal vai participar maior parte do pessoal vai participar da caminhada, até as 5 esquinas, daqui até as 5 esquinas, depois a gente vai descer até a Praça Bonifácio. Com todos os grupos onde lá vão se encontrar a SUSEP, a Polícia Civil, os professores, até entidades privadas, vão participar da nossa caminhada em protesto a esse absurdo que o governo está submetendo à segurança pública. Essa mobilização é apenas durante o dia de hoje? Sim, apenas até as 21 horas. Onde a gente, depois da caminhada, pretende retornar para o batalhão e permanecer até as 21 horas. Há que se destacar também que o Sindicato dos Bancários solicitou para, durante o dia de hoje, que as agências ficassem fechadas. Só que, nessa madrugada, a Justiça Gaúcha determinou que os bancos abram e funcionem normalmente no atendimento ao público. O governador do estado, José Ivo Sartori, fez um pronunciamento sobre as paralisações de hoje. Veja o que ele diz. Quero falar com as gaúchas e os gaúchos. Está anunciado para esta quinta-feira uma paralisação sindical. E eu, que venho lá do movimento estudantil, respeito esse ativismo, entendo os motivos. Até a data escolhida tem ligação política com as questões nacionais. Isso faz parte da democracia. Mas espero que as manifestações ocorram dentro do que prevê a lei, de forma pacífica e ordeira. Nós não vamos tolerar qualquer ato de desobediência ou desrespeito aos 11 milhões de gaúchos. É neles que nós precisamos pensar, especialmente nos mais humildes. Tenho certeza de que os policiais civis e militares, mesmo com todas as dificuldades, vão honrar a história da nossa brigada e da nossa Polícia Civil. O parcelamento de salários não é um ato de vontade minha ou de quem quer que seja. Jamais alguém faria isso. Precisamos olhar para a crise econômica do país, que tem quase 12 milhões de desempregados. Precisamos olhar para a situação estrutural do Estado, com 75% de gasto com pessoal e 55% de servidores aposentados numa mesma folha. Todos sabem que esse quadro se agravou muito no governo anterior. Então, nós estamos procurando arrumar a casa. Demora, não é fácil, mas avançamos. Na área da segurança, integralizamos todos os aumentos salariais. Foi a única área que teve aumento.
É pouco, eu sei, mas é um avanço que muitos trabalhadores não tiveram. Um praça da brigada, por exemplo, já incorporou mais de 30% de aumento durante o nosso governo. Então, não cedam às pressões políticas e ao pensamento corporativo. Precisamos pensar no Estado como um todo. Espero que os sindicatos não estimulem um clima de medo e pânico, porque isso só favorece a criminalidade. Repito, nós vamos responsabilizar quem desrespeitar as normas civis e militares, mas creio que não será necessário. Pedimos que a população mantenha suas atividades normalmente. Todas as medidas estão sendo tomadas nesse sentido. E vamos seguir em frente. Os problemas do Estado só serão resolvidos de forma solidária, com seriedade e persistência. O Rio Grande do Sul é um só, e ele é de todos nós. Desrespeitar normas civis e militares. É perfeitamente aceitável que o governador peça respeito aos servidores do Estado em relação à população. Afinal, é responsabilidade do Estado garantir os serviços básicos ao povo. E são os servidores que prestam esse serviço. A população não pode arcar com mais o ônus de ter seus direitos cerceados. Por outro lado, governador, quem garante o direito também democrático de trabalhar e ter o seu salário digno pago integralmente. Os servidores também fazem parte da população que é detentora de direitos. Não se pode perder a noção de que o trabalho é um valor vital do ser humano e sua valorização deve ser assegurada para todos os homens, indistintamente pelo Estado democrático de direito. E a dignidade do trabalhador não pode ser ferida. E é por esse sentimento de desvalor que cada vez mais a eficiência da gestão da segurança pública é desafiada. A constante queda do efetivo é uma realidade. Nos últimos anos, 800 PMs, em média, se aposentam por falta de perspectiva e valorização. Em Cachoeira do Sul, a situação não é diferente. Você vai ver agora essa dura realidade em mais uma reportagem especial de Lena Caetano. Corre na veia, ser brigadiana, com certeza. E a brigada é a minha vida, vou continuar sempre, né, sendo brigadiana. Tem que procurar outros objetivos. Foi uma profissão que me realizou, com certeza. Mesmo com toda a realização e paixão pela profissão de policial militar e bombeiro, esses profissionais estão entre aqueles que, ao atingir o tempo necessário de trabalho, 30 anos para homens e 25 para mulheres, solicitam a reserva remunerada. Anualmente, são centenas de servidores que não são substituídos na mesma proporção. No serviço de policiamento, dos 33 mil necessários, apenas 17 mil estão na ativa, cerca de 51%. No Corpo de Bombeiros, o déficit não é muito diferente. Dos 4.600 previstos por lei, em torno de 2.300 estão atuando, em média 50% do efetivo necessário. No primeiro semestre de 2016, foram para a reserva remunerada da Brigada Militar 10 soldados, 666 terceiros sargentos, como os segundos sargentos, 17, primeiro sargento, 216, primeiro tenente, 78, major, 15, tenente-coronel, 16, coronel, 13. Um total de 1.031 militares a menos na segurança pública gaúcha. Vamos dizer assim, praticamente 90% dos policiais, tanto femininos quanto masculinos, quando atingem cada um o seu tempo previsto, né? As femininas são 25 anos de efetivo de serviço e o masculino 30. Nós temos uma projeção que foi feita lá no ano de 2004, né? Para toda a Brigada Militar, incluindo Cachoeira, e hoje a gente não pode revelar números, né? Mas hoje nós trabalhamos em torno de 47% a 48% desta projeção. Nós estamos hoje num previsto de 66 militares, estamos com 39 hoje no nosso efetivo, né? Então a gente tem uma defasagem que ela vai se acentuando ano a ano. A gente tem um plus, né, o IPS que eles chamam, né, que a gente recebe um plus para permanecer. Mas esse plus, no momento que tu venceu o teu tempo, que tu pega a promoção na reserva, ele equivale um valor com outro. Então tu praticamente está trabalhando 0 a 0, né, de graça, né, no caso.
Os comandantes da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros admitem a crescente dificuldade de oferecer segurança e manter o serviço na mesma proporção, com um efetivo cada vez menor. A gente tem que fazer as estratégias com um efetivo que fica disponível, embora aí todos os dias a gente tem alguém, né, querendo a reserva. Então a gente adapta no que fica, né, o efetivo que está disponível, a gente vai trabalhando dia a dia, segura alguma atividade, faz outra, né, dentro do que vai tendo à disposição. Não temos outra saída a não ser gestar, né, dentro do que fica disponível para a gente. A gente sabe que com a perda do efetivo, ou seja, o pessoal indo para a reserva mais do que já está, né, existe a possibilidade de a gente não poder manter o mesmo nível de serviço que temos hoje. A gente vai ter que acabar fechando uma das unidades do quartel, talvez se avizinhe, né, para o final do ano, ou, né, algum outro serviço vai acabar deixando de ser realizado em virtude da falta de efetivo. O Corpo de Bombeiros aqui de Cachoeira do Sul atua hoje com 39 servidores, em torno de 59% do efetivo necessário. Desses 39, o mais preocupante é que 21 já estão com o tempo fechado para solicitar a reserva remunerada. Já aqui no 35º Batalhão de Polícia Militar, o efetivo em atuação é de cerca de 48% do necessário. E já no primeiro semestre deste ano de 2016, em torno de 12% do efetivo da ativa foi para a reserva remunerada. Nós temos, né, cada ano, alguns dos nossos policiais completam o tempo de serviço e nós temos uma situação no Vale do Rio Pardo de turmas inteiras. Então, muitas vezes, aí 20, 30 ou 15 policiais, eles completam o tempo ao mesmo tempo, né, e acabam a maioria, aí, 90% dele requerendo. Então, a gente tem essa redução, vamos dizer assim, e aí nós novamente nos adaptamos, né? A gente sabe que a nossa demanda, o trabalho no Corpo de Bombeiros, ela exige um desgaste físico muito grande. A gente sabe que existe a questão de força física, né, manutenção do corpo, enfim, para a atividade. E isso chega ao final da carreira, é uma decisão pessoal. Ele vai poder entrar como soldado e vai chegar até um posto, né, três né, graduações acima. E isso acaba, muitas vezes, por uma questão intelectual, superação dele, ele acaba chegando cedo a esse último posto e não tendo uma nova perspectiva de aumento, né, e não tem o porquê permanecer. Exatamente, nós temos colegas aí trabalhando em diversas áreas depois que se aposentam, mas os que estão trabalhando, que ficam, permanecem, exclusivamente pelo amor à camiseta, né? O pessoal trabalha porque gosta mesmo, desempenha a função porque gosta. E aqui em Cachoeira do Sul, um grande exemplo citado e indicado pelos colegas de policial que simboliza o amor à camiseta ou à farda. Tem 59 anos de idade e hoje é o responsável pela patrulha escolar. O segundo sargento Vidal foi para a reserva remunerada, onde permaneceu por 2 anos e pediu para voltar. A saudade, começou a bater a saudade dos colegas, da farda e eu me senti um pouco sem ter o que fazer. Aí eu digo, ainda posso dar mais um pouco, né, com essa gurizada aí, de repente alguns aprender comigo, eu aprender com eles também. Uma troca de informação, né, Helena? Isso aí que me motivou a voltar. Sou aquele cara que, Deus na minha hora de folga, se lá em casa, o pessoal, eu não deixo ninguém mal, eu dou um jeito. Então eu tô sempre de serviço, na verdade eu tô sempre de serviço. Policial 24 horas. 24 horas. José Ervandil Vidal Moreira é muito popular na cidade e no meio esportivo, conhecido por Badeco. Só que para ele isso não bastou. Quando percebeu que poderia aliar a atuação e popularidade do cidadão civil com a experiência do policial militar, Sargento Vidal voltou à ativa. Ser policial para mim é ser aquela pessoa que em todas as horas é enxergado, ele é visto pela população, o cara sai na rua aí, qualquer problema que der, os caras vêm pedir socorro para a gente, ou tá de folgas, vem conversar, vem trocar ideia. Então isso aí é gratificante, a gente se sentir pela comunidade bem aceito. Nós trabalhamos entre 3, será eu, a Meline e mais um. E com a defasagem de efetivo, estamos trabalhando entre 2. Então, e muitos colegas estão indo embora, né? Então, a gente sente na pele a falta de pessoal. Falta de pessoal, material também, às vezes, é meio precário, mas a gente vai levando enquanto der.
A Prefeitura de Cachoeira do Sul começou ontem um processo de intervenção na Casa Geriátrica Perpétuo Socorro, que fica na zona norte da cidade. O espaço abrigava mais de 80 pessoas, a maioria pacientes psiquiátricos. A intervenção foi autorizada pela Justiça, que concedeu medida liminar à ação do Ministério Público, que solicitou a interdição da instituição. O processo de intervenção pública vai ser comandado pela secretária interina do Trabalho e Ação Social, Marta Caminha. Desde 2012, quando ocorreu a denúncia de superlotação das casas geriátricas, a Prefeitura tentava negociar uma solução. Agora, por determinação judicial, a Prefeitura de Cachoeira do Sul vai responsabilizar judicialmente os municípios de origem dos pacientes psiquiátricos e o Estado, considerado principal responsável pela superlotação de mais de 22 instituições geriátricas da cidade. Ao menos 67 prefeituras vão ser chamadas a buscar seus pacientes e a pagar os custos do processo. A Associação dos Magistrados Brasileiros lançou em Porto Alegre a 7ª edição de uma cartilha que explica de forma simplificada a justiça para crianças e adolescentes. O lançamento da 7ª edição da cartilha ocorreu na manhã desta terça-feira no auditório da Escola La Salle Pão dos Pobres, em Porto Alegre. A publicação, em forma de gibi, quer transformar o juridiquês em uma linguagem simples e acessível para os estudantes. A justiça, para muitos, ainda é aquela mulher de olhos vendados, afastada, né? Então, é isso que nós precisamos mudar. Então, é a justiça se aproximar da sociedade, dos estudantes, dos pais, dos professores. Essa cartilha ela traz para as crianças a noção de justiça, explica como funciona o poder judiciário, também traz para eles noção de direitos e deveres do cidadão. A publicação é distribuída gratuitamente em escolas públicas do Estado. Vocês têm um feedback com relação ao resultado das edições que já foram lançadas? Nós temos sim, ainda que incipiente, mas temos já notícias de que tem tido resultados maravilhosos. A La Salle Pão dos Pobres já trabalhava com os conceitos apresentados na cartilha há 2 meses. Fazendo um cruzamento com os valores que também nós já trabalhamos na rede La Salle. Então, esses 2 meses foram intensos de atividades bastante focadas no aprendizado e na sensibilização para esse evento que culmina no dia de hoje. Eu aprendi que o vereador, ele projeta as leis, o governador, ele governa o estado, o prefeito, ele cuida da cidade e o presidente do país. Eu aprendi que a justiça é feita para punir os errados, como é para ser, né? A seguir, operadora de telefonia Oi entra com pedido de recuperação judicial, reconhece dívida de 65 bilhões e meio de reais e agora tem que pagar os credores. Segundo o Sebrae, 74% das empresas credoras da Oi estão localizadas aqui no Rio Grande do Sul. E essas empresas têm direito a receber em torno de 117 milhões de reais. 12h20, nós já voltamos. Estamos de volta ao vivo agora 12h24 pelo horário de Brasília e já está operando no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, o novo sistema de reconhecimento facial. A tecnologia deve tornar mais eficiente o trabalho da Receita Federal. O novo sistema tem facilitado a identificação de potenciais alvos pela Receita Federal. Por meio do reconhecimento facial, que ocorre logo após o desembarque, são disponibilizadas inúmeras informações sobre o passageiro. Elas têm origem no cruzamento entre as referências repassadas pelo aeroporto de embarque e o banco de dados da própria Receita. Nós temos a frequência de viagem deles, quantas vezes ele vai e volta ao exterior. Nós temos o peso das malas, a quantidade de malas, bagagens. Outra informação muito importante nós temos se já houve ocorrências, se ele já foi parado em qualquer outro aeroporto do Brasil, pagou imposto, pagou multa, né? E a renda dele também para cruzar as informações. O reconhecimento leva apenas 1 segundo. O próximo passo é encaminhar o passageiro e as malas para o scanner. Aqui a prioridade é identificar drogas e alimentos proibidos. E se o scanner apontar algo suspeito...
ele é encaminhado a uma sala onde ele é aberto toda a bagagem dele, feita uma entrevista, examinado todos os bens. Se houver bens para retenção, serão retidos, caso contrário, ele será liberado. Para o inspetor da Receita Federal, além de combater o crime de contrabando e o tráfico internacional de drogas, a nova tecnologia também agiliza o atendimento ao viajante. Isso vai possibilitar, então, com menor tempo de espera do passageiro na Receita e uma maior efetividade, um melhor resultado para a Receita Federal. O sistema está em funcionamento desde o domingo. A estimativa é de que a cada 200 passageiros vindos do exterior, ao menos 15 sejam identificados como potenciais alvos. E viajar de avião pode não ser prazeroso para algumas pessoas. Além do medo de altura, existem outros problemas relacionados à saúde que podem acontecer durante os voos, como inchaço nas pernas, nariz entupido e problemas com a pressão. Alguns cuidados podem amenizar esses incômodos, veja só. Por conta do trabalho, João viaja com frequência. Parte dessas viagens é feita de avião. A pressão no ar dentro da aeronave traz desconforto para o engenheiro que tem sinusite. Em algumas situações, o problema se agrava durante os voos. E quando o avião está descendo, né, você sente uma pressão forte aqui no rosto, geralmente um dos lados, uma dor bem forte. Eu diria assim, que algumas vezes numa escala de 0 a 10 chega muito próximo de 10. Segundo o engenheiro, a dor intensa nem sempre aparece. Dentro do avião, o nível de umidade do ar cai para menos de 20%. Clima seco que ajuda a piorar o quadro da doença. Eu pingo remédio no nariz para tentar dar uma amenizada, só que não tem nada assim para fazer, às vezes masca um chiclete, alguma coisa assim, mas não tem muito o que fazer. E assim, eu nunca sei se naquele voo vai acontecer de ter a dor. Com experiência de voo de mais de 5 anos, a ex-comissária de bordo, Fernanda Neves, hoje professora do curso de formação de comissários, fala sobre os procedimentos que devem ser tomados quando o passageiro passa mal durante a viagem. Nós damos os primeiros atendimentos, que é o necessário, e vamos até um certo limite. Caso a gente precise de um profissional da área, um médico, a gente vai solicitar a ajuda voluntária de um médico a bordo. Caso não tenha, a gente vai analisar a situação. Em toda situação de emergência, a gente sempre passa para o comandante. E ele decide se nós vamos pousar, ou vamos retornar, enfim, ou continuamos o voo. Segundo Fernanda, o ar artificial produzido dentro da aeronave é o que estimula os principais problemas de saúde em alguns passageiros a bordo. Na verdade, a gente está num ambiente pressurizado, artificial, numa altitude de 33 mil pés, lá fora menos 55 graus, então é totalmente artificial. Então, quem usa lente de contato vai sentir essa diferença, a gente vai sentir na boca, no nariz principalmente. Para o passageiro que sofre com bronquite, renite ou sinusite, hidratar o corpo antes de começar a viagem ajuda a evitar problemas respiratórios. Beber bastante líquido, fazer uma alimentação leve, se possível com frutas que tenham bastante líquido, então laranja, melão, melancia, para ela se hidratar e lavar o nariz com soro fisiológico. Então manter uma hidratação nasal com sprays de soro fisiológico seria bastante interessante. Desidratação e o ar seco no interior das aeronaves facilitam o inchaço nas pernas. Outro problema que também pode ocorrer durante os voos mais longos. Você fica com as pernas absolutamente paradas muito tempo. Sangue parado, sangue coagulado. É muito raro esse fenômeno e é apenas um dos fatores da formação da trombose. Esses são os fatores inerentes ao voo. Nós já falamos aqui no NT Sul sobre a doutrinação ideológica, também conhecida como Escola Sem Partido. É um projeto de lei polêmico que tem causado divergências de opiniões e Júlio Mafuz comenta sobre isso mais uma vez. Olá, boa tarde. Tenho que obrigatoriamente voltar ao tema do polêmico projeto Escola Sem Partido, porque acho que isso pode afetar uma geração inteira de estudantes brasileiros, tanto na escola pública como na escola privada. Tanto a direita quanto a esquerda brasileira estão erradas na avaliação do tema. Preliminarmente, preciso deixar claro que o projeto em si, além de inconstitucional, jamais deveria ser objeto de apreciação no Congresso. Me interessa, e acho que para vocês também, é o debate
ter caráter pedagógico. O que precisamos ter é uma escola que propicie que o estudante tome as suas próprias decisões. E para isso, todos os lados da moeda precisam ser apresentados. Eu disse todos, e não apenas um deles, seja a direita ou a esquerda. O projeto é tão autoritário que obrigaria as escolas a colocar um cartaz nas salas de aula dizendo quais seriam as obrigações do professor e que este estaria proibido de apresentar conteúdos, sejam de naturezas ideológicas ou religiosas. Ora, como eu posso, em uma aula de geografia, por exemplo, explicar a globalização num viés neoliberal sem ser taxado de direitista, por exemplo? Ou como apresentar a mais-valia de Marx sem ser taxado de esquerdista? Nas disciplinas humanísticas, a ideologia sempre se fará presente. O que um professor não deve é apresentar apenas uma versão da história, se existem mais de uma versão. É simples assim. O que precisamos para melhorar a educação brasileira é pagar melhores salários aos professores e melhorar a condição de infraestrutura das escolas. De resto, é pura bobagem qualquer outro tipo de discussão na esfera política. Falei e assino embaixo. Veja como fica o tempo nesta quinta-feira em todo o estado gaúcho. Quinta-feira de tempo nublado com aberturas de sol. As temperaturas hoje ficam entre 15 e 22 graus. Sexta-feira segue com sol entre nuvens e não chove, mínima de 18 graus e máxima de 25. Já no sábado chove o dia todo. As temperaturas caem e ficam entre 15 e 20 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Mais uma vez, o inverno dos gaúchos deve ter temperaturas beirando os 30 graus. Apesar do calor, o céu deve ficar nublado no interior e há chance de pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde. A virada do tempo começa no sábado, quando uma massa de ar frio avança sobre o Rio Grande do Sul, trazendo chuva generalizada e queda da temperatura. Na capital Porto Alegre hoje, a máxima prevista é de 24 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 26. Em Passo Fundo, no norte do estado, também 26 graus. E em Santa Maria, na região central, 29. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 22 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 19 graus. A operadora de telefonia Oi entrou com pedido de recuperação judicial e reconheceu a dívida de quase 65 bilhões e meio de reais. Essa admissão possibilita aos credores da operadora o direito de receber o que lhes é devido. Segundo o Sebrae, 74% das empresas credoras da Oi estão localizadas aqui no Rio Grande do Sul. E essas empresas têm direito a receber em torno de 117 milhões de reais. Das 2.214 empresas, 1.649 são daqui, situadas em 215 municípios gaúchos. Já existe uma lista para consulta, porém, a lista definitiva, com a relação completa de pessoas físicas e jurídicas com direito à restituição, será publicada nos próximos dias no Diário Oficial. A informação que nós recebemos de orientação para estas empresas, que elas devem ficar atentas a uma publicação que deve ocorrer em um Diário Oficial, que vai listar todas as empresas credoras, né, e os seus valores. Tá? Então, a primeira coisa que essa empresa credora tem que ficar atenta a essa publicação. Nós não nos foi informado ainda a data, porque depois da publicação, essas empresas têm até 15 dias para acionar qualquer reclamação se porventura não constarem da lista ou o valor que constar nessa lista não está de acordo com o que elas acham que tem a receber. Né? Dos vales do Rio Pardo e Taquari, são 185 empresas credoras da Oi, localizadas em 26 municípios. Aqui de Cachoeira do Sul, 5 empresas têm direito à restituição de cerca de 600 mil reais. A orientação é, em primeiro lugar, de acessar o site, né, do Sebrae, para buscar a lista onde estão todos os credores. Né?
e aí se identificar da sua empresa nessa lista. Tá? Então, e aí, tendo acesso e se identificado nessa lista, vai confrontar o valor que está na lista, tá? Para ver se fecha com o que a empresa tem a ver. Né? Então, ela recorre a um advogado, né? E procuram buscar, então, se habilitar, digamos assim, a receber esses valores. Né? A contratação de um advogado para uma ação é o caminho certo para resgate desse dinheiro. É o caminho. O Sebrae criou o programa Recupera MPE e, através do seu site, fornece todas as orientações e informações necessárias aos microempreendedores que, neste processo de restituição, terão toda a prioridade. 12h36, nós vamos para um rápido intervalo e a seguir você vai ver o emocionante resgate de um macaco bugio aqui em Cachoeira do Sul. É no quadro Vida Animal com o veterinário Edson Salomão. Nós já voltamos. Estamos de volta e falamos de preservação da biodiversidade. No Brasil, muitas espécies de plantas correm risco de desaparecer. A gente mostra agora o trabalho realizado pela Embrapa, no norte do país, para preservar e resgatar as principais variedades juntamente com o sistema agrícola tradicional do Rio Negro. A ideia é conservar sementes entre comunidades indígenas e agricultores familiares. Não é raro ouvir agricultores e trabalhadoras rurais contarem como seus pais e avós reservavam uma parte das melhores sementes para as próximas safras. Existiam também as trocas com os vizinhos, prática que mais recentemente resultou nos bancos de sementes. No caso da mandioca, que carrega a alma brasileira, antes mesmo de a pesquisa se ocupar da preservação da planta, os primeiros habitantes do país já cuidavam desse patrimônio brasileiro. No sistema agrícola tradicional do Rio Negro, o SAT Rio Negro, reconhecido em 2010 como Patrimônio Imaterial do Brasil, as estratégias vão muito além da atenção com as manivas. Esse sistema é um sistema multiétnico, em que várias etnias fazem a troca de mudas da mandioca. E elas trocam de acordo com o que na antropologia a gente chama de relações de parentesco. E assim a gente vê como essas plantas, essas mandiocas que são manejadas não são meros produtos agrícolas, estão dentro da cultura daquela população, fazem parte, são imbuídos de sentidos e significados que aquelas indígenas dão para a vida, faz parte da cosmogonia daquela população. Se na minha família, né, ou na família da minha esposa, perdeu, mas os meus filhos casando com outra família de um outro povo, de uma outra tribo, aquela família já vai ter, e a gente recupera assim e vai passando de pai para filho, de filho para netos, bisnetos, que se casam com outro, e assim vai se dando essa troca. E é uma forma de conservação, na verdade, né? Na realidade, não é uma regra, mas é uma forma de a gente conservar as variedades, principalmente da maniva, que existe mais, muitas variedades na nossa região. Desde 2005, a Unicamp, com o IRD, desenvolve um projeto de pesquisa chamado PACTA, que trabalhava com essas comunidades. Foi no contexto do PACTA e depois do diálogo com a comunidade e com o IFAM que surgiu a proposta de fazer esse registro do sistema agrícola tradicional do Rio Negro. O papel da Embrapa nesse processo todo foi muito importante. Na verdade, não só com todos esses bens envolvidos com a agricultura, a gente tem cada vez mais nos aproximado da Embrapa e percebido a importância de estabelecer um diálogo entre o patrimônio, pelo meio do IFAM e a Embrapa. Esses bens, por exemplo, nos colocam questões que vão para além da questão cultural, ainda que essa seja o foco do IFAM e do trabalho do IFAM. E estabelecer esses diálogos e essas políticas intersetoriais tem sido cada vez mais importante para a salvaguarda desses bens. Nós tivemos a presença da doutora Patrícia, aonde nos apresentou essa forma que a Embrapa
utiliza para preservar, né, essas sementes que muito tempo já se perderam, se não se perderam, né? E nós temos quase uma conclusão dizendo que os dois métodos são importantes para nós, né? Tanto o científico, digamos assim, né, da forma que eles guardam aí, né, através de células, essa complicação toda, e essa forma tradicional que nós vamos ter que resgatar também, né? Mas a gente tem hoje certeza que as duas formas são importantes, são necessárias, né? E a grande questão nossa, quais são as sementes que foram levadas da nossa região? E se foram essas que foram coletadas, elas são aquelas que nós já perdemos? Esse é um desafio e é um trabalho que nós temos que construir junto. No quadro Vida Animal de hoje, o veterinário Edson Salomão fala de mais um resgate bem-sucedido de animais feridos aqui na região central do estado. Dessa vez, um macaco bugio foi resgatado. Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. Com muita felicidade, eu estou relatando outro caso de socorro a animais silvestres que aconteceu também semana passada. Apareceu nas proximidades do Morro do Cascalho um bugio adulto sendo perseguido por cães. Aí os proprietários chamaram a patrã, que se deslocou até o local, e não conseguiram pegar o animal, porque esses animais eles sobem em árvores e quando a patrã chegou até lá, não encontrou o bichinho. Só que ele teve a sorte de aparecer na casa da irmã da Elaine, uma pessoa que adora animais e que é uma colaboradora aqui da clínica. Sempre que eu preciso, ela está disposta em ajudar esses animais silvestres, inclusive até passando o fim de semana encarregada de alimentar os mesmos. Então a Elaine, quando soube que era da casa da irmã dela, ela foi até lá, ela entrou num mato onde que tinha fezes humanas, onde era frequentado inclusive por pessoas que usam drogas, e ela se embrenhou na mata e por sorte dela, outra pessoa, um rapaz que estava por ali, entrou junto e conseguiram recuperar esse animal. Porque ele ia morrer, ele estava muito machucado, ele estava mordido nos braços, e a Elaine, com esse outro rapaz, capturaram e vieram até a clínica. Ela chegou aqui assim com as botas sujas de fezes e a gente vê assim, eu elogio o trabalho dela e o esforço para capturar esse animal. E observando esse animal, nós constatamos que ele tinha um defeito na mão, ele não tinha 2 dedos e a mão era um pouco torcida assim. Eu não sei se foi um acidente quando ele nasceu, que algum predador arrancou os dedinhos, ou que pode ser uma doença, assim, essa mutilação seja um problema de nascimento, já nasceu assim, problema genético. Chegando na clínica, o animal foi anestesiado, a gente deu vermífugo, na hora tivemos que medicar, porque ele tinha sangramentos, e o bugio está em plena recuperação, conseguimos salvar mais uma espécie tão importante que está na lista das ameaçadas de extinção, porque a febre amarela dizimou os bugios no nosso estado. Eles são sensíveis ao vírus da febre amarela. E eles são sentinelas, porque quando começa a morrer bugio, as autoridades sanitárias já sabem que naquele local tem que se iniciar de imediato a vacinação nas pessoas. Então os bugios não transmitem a febre amarela. E muitas vezes as pessoas estão matando eles, pensando que eles podem trazer a febre amarela. Pelo contrário, eles indicam com a sua morte, as autoridades sanitárias ficam sabendo e conseguem salvar vidas através da vacina. Eu quero cumprimentar a Elaine pelo esse excelente trabalho que ela fez de capturar esse animal e toda a equipe da clínica que se empenhou e dentro de 2 ou 3 dias a patrã vai soltar novamente esse bugio na natureza, que embora com defeito na mão, por já ser de idade, possivelmente ele foi expulso do bando,
mas vai ter mais uma chance de voltar a ser livre novamente. Uma boa tarde e até a próxima. E em nosso momento de empreendedorismo e negócios, a gente questiona: será que mais investimento em publicidade é sinônimo de mais vendas? O consultor de empresas Leopoldo Brandt dá dicas para que o marketing de sua empresa seja investimento e não um gasto sem retorno. Veja como converter o seu investimento em lucro. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Semana passada falamos um pouco sobre marketing. Esta semana quero falar com vocês sobre a questão do custo de marketing. Muitos acham o marketing caro. Por que acham caro? Primeiro vamos dizer uma coisa. Sabe quanto em média uma empresa organizada gasta em marketing por mês? Ela gasta em média 2% a 3% do seu faturamento. Então vê bem, 2 a 3% do seu faturamento não é um custo altíssimo. Se a tua empresa está gastando mais do que isso, é porque alguma coisa no teu jogo de marketing, na tua estratégia de marketing, na mídia que tu está usando, não está sendo ela de acordo com o teu resultado esperado. Então vê bem, claro, existem alguns casos de lançamento de novo produto do mercado, de penetração de mercado, que se gasta, mas dificilmente se passa dos 5% nesses casos. E quando se passa, o que se faz? Nos outros meses se reduz novamente para tu deixar num patamar final, num ano, de 2 a 3% em cima do teu faturamento anual. Então, vê bem, não é custo marketing. 2 a 3% é baixíssimo isso. O que ocorre? Ele passa a ser um custo para mim e não um investimento a partir do momento que eu estiver fazendo ele errado. Hoje, a gente sofre várias pressões. Sofremos pressões de quê? Cada um que vem vender o seu meio de comunicação, ele vem porque o meu é mais escutado, porque o meu é mais lido, porque o meu é mais visto e não sei o quê, porque abrange tudo isso. Comprovação? Poucos têm. Mas será que eu realmente estou canalizando o meu marketing para a situação certa? Primeiro, o que eu tenho que fazer nessa situação? Quando eu quero fazer um marketing realmente direto para um tipo de cliente, eu tenho que saber qual o perfil do meu cliente. Se eu não souber o perfil do meu cliente, não adianta eu utilizar os meios mais caros de publicidade, de propaganda, de comunicações para tentar atingir ele se eu não sei qual é que é realmente o meu público-alvo. Pensem bem, vou citar um exemplo que ocorreu com um amigo meu. Ele tem uma loja e ele me disse o seguinte: Leopoldo, faz tempo que tu não aparece na minha loja e tu é o cliente que eu quero. E eu perguntei, mas eu sou o teu perfil de cliente? Sou. E tu investe em marketing, gasto não sei quanto, uso aquilo. Tá, em que momento tu tá usando? Não, eu chego a gastar até em televisão. Puxa, tu gasta em televisão. Tá, e eu não vi tua propaganda. Mas que bom, que parte da televisão tu botou essa aí? Ah, eu botei lá num programinha da sessão da tarde, que é uma coisa mais barata. Eu olhei para ele e comecei a rir. Se eu estiver em casa assistindo, eu tô quebrado. Eu não posso nem querer ser teu cliente. Pensa bem. Aí ele começou a se dar por conta. Será que realmente está sendo certo? Qual é que é o perfil do teu cliente? Se tu souber o perfil do teu cliente, tu realmente vai poder dizer se tu está tendo custo ou investimento em marketing. E aí, tu vai ver o meio certo. Vamos pegar o Leopoldo como exemplo, como eu estava falando com vocês. Por exemplo, eu costumo olhar televisão, ler jornais, revistas ou qualquer outra situação, somente páginas ou jornais falando a respeito de economia e mercado. Somente essas eu assisto. O resto, eu não olho. Então não adianta eu botar uma propaganda numa parte mais fácil, mais barata, se o cliente não olha aquela parte ou não assiste aquilo. Aí sim, tu está gastando e não está tendo retorno. E esse é um problema que acontece hoje muito. Veja bem, quero aumentar minhas vendas. Qual é que é a maneira de aumentar minhas vendas?
é investir mais em publicidade e propaganda. Com certeza, esta é a maneira certa e é a única maneira de realmente eu conseguir aumentar as vendas. Agora eu faço a pergunta, está investindo da maneira correta? Será que eu estou realmente atingindo o perfil do tipo do cliente que eu quero? Este é um problema sofrido por muitas micros e pequenas empresas que a passam querendo vender e vender uma imagem diferente talvez daquela que tenha. Ou seja, faz o meio de comunicação não um meio de venda, mas um meio para dizer que está no meio de comunicação. E isto não vai dar resultado para a tua empresa. Isto vai se tornar caro. Aí tu tem um custo. Agora, se tu fizer realmente um marketing bem planejado, que nem nós falamos a semana passada, criar uma estratégia, ter em mente qual é o teu perfil do teu cliente, aí sim tu pode começar a traçar um meio de comunicação para realmente te dar resultado. E descobrir qual é que é o meio de comunicação que mais dá resultado. Qual será que é o meio que mais me dá resultado? É rádio, é televisão, é jornal, é revista, é panfleto nas esquinas, nos semáforos? O que realmente me dá? É muito fácil de fazer isso. Meça o retorno de um deles. Como eu faço para medir esse retorno? Pessoal, uma dica muito simples. Anuncia um produto em promoção ou qualquer uma coisa e um desses. E somente num desses. E esse tu espera o retorno de ver quanto tem. Ou seja, gastei tanto naquele meio lá para vender tal produto. Quantas unidades de tal produto foram vendidas? Poucas, muitas? Aí eu começo a ter dentro da minha empresa a maneira de realmente medir o retorno deste meio, desta publicidade e propaganda que eu estou utilizando para saber se está sendo bom ou não para mim. Nada contra nem nada. Vendedores têm que vender. E todo mundo que chega para ti para vender algum anúncio, alguma coisa, sempre vai dizer, o meu é o mais escutado, o meu é mais lido, o meu é mais visto, o meu abrange tantos municípios, o meu abrange não sei o que, tantas mil pessoas. Sempre a conversa é a mesma. Agora, cabe a ti realmente ver qual deles te traz resultado e qual a parte. Para isso, descubra realmente qual é o perfil do seu cliente. Descobrindo o perfil do seu cliente, tu vai estar começando a descobrir se tu está tendo custo de marketing ou investimento em marketing. E aí, tu pode também chegar bem administrado na casa dos 2 a 3% do teu faturamento em marketing. Muito obrigado e até a próxima semana. E com essa consultoria de negócios, nós encerramos o NT Sul desta quinta-feira. Acompanhe as principais notícias de Cachoeira do Sul e de todo o estado gaúcho pelo nosso facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página. Qualquer desdobramento sobre a paralisação dos servidores do estado, que nós falamos aqui no começo do jornal, nós atualizaremos na nossa página, tá? facebook.com/TV Cachoeira. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.